Olá, hoje vamos falar sobre ambiente, iluminação e cores. Essa é mais uma videoaula baseada no livro Ergonomia, Projeto e Produção, de Ichiro Ida. E ela foi produzida pelos alunos de Engenharia do Trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os abordados na aula de hoje serão fotometria, efeitos fisiológicos da luz, planejamento da iluminação, percepção das cores, cores da luz e do objeto, caracterização das cores, legibilidade das cores e aplicações das cores. Ambiente, iluminação e cores. Iluminação e cores são essenciais para o trabalho humano, porque grande parte das informações ambientais é captada pela visão. O correto planejamento da iluminação e das cores contribui para prevenir erros na leitura de instrumentos visuais, aumentar a satisfação no trabalho e melhorar a produtividade, além de reduzir os erros, a fadiga e os acidentes. Tópico 1. Fotometria. Fotometria é a técnica usada para medir as variáveis fotométricas. Ela é importante, pois através da fotometria podemos saber se o ambiente está dentro dos padrões que são estabelecidos para a luz ambiente. As principais variáveis fotométricas usadas na iluminação são intensidade luminosa, que é a potência da radiação luminosa numa dada direção. A intensidade luminosa é a grandeza de base do Sistema Internacional para Iluminação, e a unidade é a candela. Fluxo luminoso. Energia luminosa que flui a partir da fonte, que a unidade é o lúmen. Iluminamento. Quantidade de luz que incide sobre uma superfície, unidade lux. Luminância. Quantidade de luz emitida por uma superfície e é percebida pelo olho humano. A unidade é a candela por metro quadrado. Agora vamos falar sobre as leis da iluminação. As leis da iluminação estabelecem relações matemáticas entre as seguintes grandezas: intensidade luminosa, fluxo luminoso, iluminamento, luminância, reflectância, superfície iluminada, distância entre a fonte e a superfície. As relações matemáticas são lei de fluxo luminoso, que é igual a iluminamento vezes a superfície iluminada. Lei do iluminamento, que é igual a intensidade da luz luminosa vezes o cosseno do ângulo da incidência da luz sobre o quadrado da distância entre a fonte e a superfície. Lei da reflectância é igual a iluminância sobre o iluminamento. Tópico 2. Efeitos fisiológicos da luz. Existem muitos fatores que influem na capacidade de discriminação visual, como a faixa etária e as diferenças individuais. Mas aqui vamos considerar apenas 3 fatores, os julgados mais importantes e controláveis em nível de projeto dos locais de trabalho, que é a quantidade de luz, o tempo de exposição e o contraste entre a figura e o fundo. Quantidade de luz. Segue as recomendações de nível de iluminamento para cada tarefa típica. Tempo de exposição. O tempo de exposição para que o objeto possa ser discriminado depende do tamanho, contraste e do nível de iluminamento. Na maioria dos casos, é suficiente o tempo de 1 segundo para que haja uma boa discriminação. Se os objetos forem pequenos e o contraste baixo, o tempo pode crescer sensivelmente. Os olhos têm dificuldade em fixar os objetos em movimento. Por exemplo, no caso de inspeção, em que o produto se move continuamente numa esteira transportadora,
Os olhos fazem várias fixações, aos pulos. Se a velocidade aumentar, alguns objetos passarão despercebidos, diminuindo a eficiência da inspeção. Nesse caso, é preferível que os objetos se movam de forma intermitente, andam e param, em pequenos lotes, de modo que a fixação visual se processe sobre os objetos parados. Ofuscamento. O ofuscamento é uma redução da eficiência visual, provocada por objetos ou superfícies presentes no campo de visão, de grande luminância, a qual os olhos não estão adaptados. Existem os ofuscamentos diretos e indiretos. Os ofuscamentos diretos são provocados pela presença de fonte de brilho no campo visual, e os indiretos são causados por reflexão. Redução do ofuscamento. As medidas mais eficientes para acabar com o ofuscamento são a eliminação da fonte de brilho e a substituição da superfície refletora no campo visual. Quando isso não for possível, pode-se mudar a posição do trabalhador. Os ofuscamentos também podem ser reduzidos com a combinação adequada entre a iluminação direta e indireta. Fadiga visual. A fadiga visual produz irritação dos olhos e lacrimejamento. A frequência do piscar vai aumentando. A visão torna-se borrada e se duplica. Tudo isso diminui a eficiência visual. A fadiga visual ocorre principalmente nas atividades que exigem grande concentração visual, como microscópio, monitores, inspeção de peças e revisão de textos. Ela pode ser atribuída às seguintes causas: fixação de pequenos detalhes. Os objetos muito pequenos exigem grandes esforços dos músculos que movimentam os olhos e daqueles que ajustam a curvatura do cristalino. Iluminação inadequada. A intensidade luminosa insuficiente ou inadequada provoca brilhos e ofuscamentos. Pouco contraste. Ocorre quando há pouca diferença entre a figura e fundo, porque ambos apresentam cores, tonalidades e formas semelhantes. Pouca legibilidade. Ocorre com objetos e figuras com traços ou contornos confusos, como cópias de má qualidade ou manuscritos pouco legíveis. Objetos em movimento. Os objetos em movimento exigem maior ação muscular para ser focalizados, principalmente se forem pequenos, de baixo contraste e má iluminação. Má postura. A má postura pode dificultar a leitura, por exemplo, quando há paralaxe em instrumentos de medida. Prevenção da fadiga visual. Para evitar a fadiga visual, deve haver um cuidadoso planejamento da iluminação, assegurando a focalização do objeto a partir de uma postura confortável. A luz também deve ser planejada para não produzir sombras, ofuscamentos ou reflexos indesejáveis. Idade e fadiga visual. A idade afeta a fadiga visual de diversas maneiras. A acomodação para focalizar objetos próximos exige gradualmente maiores distâncias, devido ao endurecimento e à perda de transparência do cristalino. A idade também provoca uma redução do tamanho da pupila, diminuindo a quantidade de luz que penetra nos olhos. Tópico 3. Planejamento da iluminação. A iluminação nos locais de trabalho deve ser cuidadosamente planejadas, desde as etapas iniciais do projeto do edifício, fazendo-se aproveitamento adequado da luz natural e suplementando-a com a luz artificial sempre que for necessário. Luz natural. A luz natural, além de permitir boa visibilidade, produz importantes efeitos fisiológicos. A vitamina D é sintetizada na pele sob a ação dos raios ultravioletas. Essa vitamina
é usado no metabolismo do cálcio. A sua deficiência pode provocar o enfraquecimento dos ossos, principalmente nas crianças. Há muito, já se sabe que a luz solar regula as atividades cíclicas de animais, tais como a reprodução e imigração. Pesquisas recentes demonstram que influenciam também no humor e no comportamento das pessoas. Contraste entre figura e fundo. O contraste é a diferença de iluminância entre a figura e o fundo. Ele é essencial para garantir boa visibilidade, fazendo a figura destacar-se sobre o fundo. Se não houver esse contraste, a figura ficará camuflada e não será visível, como acontece, por exemplo, com o urso polar na neve ártica. Dessa forma, não se recomenda o uso de revestimentos brancos em mesas de trabalho, onde houver manipulações de papéis brancos. É preferível usar tons cinzas ou bege para que as folhas brancas possam destacar-se sobre o fundo. Contraste de iluminamento. O contraste pode ser obtido também com diferentes níveis de iluminamento entre a área de trabalho, que é a figura, e seu entorno, que seria o fundo. A proporção recomendada para a superfície de trabalho é, em geral, de 3:1, podendo chegar ao máximo de 10:1, quando houver grande exigência para a percepção de detalhes. Algumas recomendações gerais para o contraste entre a área de trabalho e o entorno são: a área de trabalho deve ser mais clara no centro do campo visual do que nas bordas. O contraste entre a superfície no centro do campo visual e as bordas deve ser de 10:1 no máximo. O contraste entre as diferentes superfícies no centro do campo visual deve ser de 3:1 no máximo. O contraste entre dois itens em uma mesma sala não deve ser maior do que 40:1. O contraste entre as fontes de luz e o meio ambiente não deve ser maior do que 20:1. Sistema de iluminação. O sistema de iluminação, assim como a escolha do tipo das lâmpadas, luminárias e a distribuição dessas, depende das características do trabalho a ser executado. Existem basicamente 3 tipos de sistema de iluminação. Iluminação geral. A iluminação geral se obtém pela colocação regular de uma luminária em toda a área, garantindo-se, assim, um nível uniforme de iluminamento sobre o plano horizontal. Iluminação localizada. A iluminação localizada concentra maior intensidade do iluminamento sobre a tarefa, enquanto o ambiente geral recebe menos luz. Consegue-se iluminação localizada pela colocação de luminárias com luz mais intensas próximas aos locais onde são executadas tarefas. Iluminação combinada. A iluminação geral pode ser complementada com focos de luz localizados sobre a tarefa, com intensidade 3 vezes superior ao ambiente geral, ou seja, na proporção de 3:1. Em alguns casos extremos, essa proporção pode chegar a 10:1, principalmente quando a tarefa exige iluminamento local acima de 1000 lux. A tarefa exige luz dirigida para discriminar certas formas, texturas ou defeitos, ou existem obstáculos físicos que dificultam a propagação do iluminamento geral. Posicionamento das luminárias. As luminárias devem ser posicionadas de modo a evitar a incidência da luz direta ou refletida sobre os olhos, para não provocar ofuscamento. De preferência, devem ser situadas 30 graus acima em relação à linha de visão e, se possível, deve ser colocado lateralmente ou atrás do trabalhador, para evitar a incidência de luz direta ou refletida nos olhos. Iluminação de fábricas. Os edifícios industriais devem ter pé direito de pelo menos 4 metros. Isso permite um melhor aproveitamento da iluminação natural pelas janelas e pelo teto.
A forma mais tradicional de cobertura para fábricas é do tipo de dente de serra, que permite a entrada de luz natural pela face sul. Nesse caso, a orientação do edifício deve ser cuidadosamente estudada em cada latitude, para que os locais de trabalho não recebam incidência de luz solar direta durante a jornada de trabalho. Princípios da iluminação. São apresentados os seguintes princípios para a iluminação dos ambientes de trabalho. Primeiro princípio: planeje nível de iluminamento adequado para cada tipo de tarefa. O iluminamento deve ser planejado em função de duas variáveis: a acuidade visual e o contraste figura-fundo. Segundo princípio: aproveite a luz natural. A luz natural deve ser aproveitada sempre que for possível. Essa luz, além de ser de boa qualidade, tem custo de aproveitamento relativamente baixo. Terceiro princípio: combine iluminação geral com iluminação localizada. Em geral, cada tipo de tarefa existe diferentes níveis de iluminamento. Desse modo, pode ser providenciado um nível mínimo uniformemente em toda a fábrica e colocar iluminação localizadas nos pontos em que a tarefa é de maior exigência visual. Quarto princípio: evite transições bruscas de iluminamento em ambientes contíguos. Os olhos possuem mecanismos de adaptação ao claro e ao escuro, e esse processo pode demorar cerca de 5 a 10 minutos. Se a diferença de claridade for grande ou o tempo de adaptação muito curto, pode provocar cegueira temporária e muito desconforto. Quinto princípio: reduzir a luz ambiental para a operação de instrumentos luminosos. Muitas vezes, o trabalho exige fixações visuais contínuas sobre instrumentos luminosos, como operações de monitores RCT, LEDs ou painéis luminosos. Nesse caso, a redução da luz ambiental contribui para aumentar o contraste. Sexto princípio: elimine ou reduza o ofuscamento. Os ofuscamentos podem ser reduzidos e eliminados com diversas medidas, que podem ser adotadas isoladamente ou combinadas entre si. Primeiro, usar vários focos de luz ao invés de um único. Segundo, proteger os focos com luminárias ou anteparos, colocando um obstáculo entre a fonte e os olhos. Terceiro, aumentar o nível de iluminamento ambiental em torno da fonte de ofuscamento, para diminuir o brilho. Quarto, colocar as fontes de luz o mais longe possível da linha de visão. E quinto, evitar superfícies refletoras, substituindo-as pelas superfícies difusoras. Sétimo princípio: elimine ou reduza as sombras. As sombras podem produzir o desconforto pela transição claro e escuro. Elas podem ser reduzidas quando se usa múltiplas fontes de luz ou iluminação indireta. Oitavo princípio: combine as luzes com as cores dos objetos. As cores dos objetos dependem da cor da luz incidente. Geralmente, quando nos referimos às cores, supõe-se a incidência da luz natural. Com luz artificial, essas cores podem mudar conforme o espectro das lâmpadas. Tópico 4. Percepção das cores. O sentido da visão é um dos mais desenvolvidos do ser humano. Através dele, obtém-se maior parte das informações sobre o mundo que o cerca. O olho é um aparelho integrador de estímulo, ou seja, ele não recebe o estímulo isoladamente, mas um conjunto de estímulos simultâneos e complexos que integram entre si, formando imagens em movimento. Características fisiológicas. O olho tem uma memória e uma capacidade integrativa dos estímulos. Assim, diversas imagens intermitentes, como as dos cinemas e das televisões, são integradas como se fossem contínuos. Isso ocorre também com a percepção das cores. Por exemplo, se for projetada uma luz violeta sobre uma tela branca, o olho verá essa cor violeta. Essa sensação pode ser produzida fixando os olhos sobre uma tela verde-azul e passando-se rapidamente para uma outra azul.
De forma semelhante, quando olhamos simultaneamente para objetos de diversas cores, há uma interferência entre as cores, umas sobre as outras. O mesmo acontece quando se olha uma sucessão rápida de diversas cores. Esses fenômenos são chamados de contrastes simultâneos e contrastes sucessivos, respectivamente. Contraste simultâneo. No contraste simultâneo, as cores apresentam sensações de modificação da claridade e da saturação, na presença de outras cores, que provocam interferência. Assim, objetos de mesma cor sobre fundos diferentes provocarão diferentes sensações de claridade e saturação. Da mesma forma, uma cor ao lado de outra mais escura aparecerá mais clara do que realmente é, enquanto torna-se ainda mais escura pela aproximação daquela mais clara. Contraste sucessivo. O contraste sucessivo é devido à memória visual que se mantém por alguns segundos. Quando o olho é deslocado rapidamente após a fixação para uma determinada cor, retém a cor completa do objeto fixado. Assim, se um objeto vermelho for fixado durante muito tempo e depois deslocar rapidamente os olhos para a superfície branca, será conservada a imagem do objeto com a sua cor complementar, a verde e azul. Memória das cores. A percepção das cores depende das experiências anteriores e da associação que fazem entre certos objetos e coisas. Por exemplo, desenhando-se os contornos de uma banana e de uma folha no mesmo fundo acinzentado, verificou-se que a percepção da banana fica amarelada e a da folha esverdeada. A nossa memória sobre as cores tem uma tendência conservadora. Assim, não foram acusadas diferenças quando os mesmos objetos foram iluminados com diferentes tipos de luz artificiais, como a amarela ou a branca. A percepção tende a ignorar ou neutralizar essas diferenças de estímulos, dando uma importância ao significado dos objetos. Caracterização psicológica e culturais das cores. Existem estudos comprovados da influência das cores sobre o estado emocional, produtivo e qualidade de trabalho. O ser humano apresenta diversas reações às cores, que podem provocar tristeza ou alegria, calma ou irritação. Essas características são muito utilizadas pelo marketing. As cores possuem também diversas simbologias, associações e superstições, que variam de acordo com a região e a cultura. Por exemplo, a cor do luto no Ocidente é preta, na China é branca e no hindu é verde. A vermelha significa perigo na cultura ocidental, alegria na chinesa e ódio na japonesa. Simbologia das cores. Em todas as épocas, as cores e formas aparecem associadas a diversos códigos e símbolos na sociedade organizada, sendo frequente atribuir a certos caráteres religioso e mágico. Historicamente, a simbologia das cores nasceu da analogia direta nas sociedades primitivas e foi atingindo níveis crescentes de subjetividade e abstração com a evolução e enriquecimento espiritual dessa sociedade. Assim, tornando-se cada vez mais requintada e abstrata, dando vazão à fantasia, religiosidade e às aspirações humanas. Tópico 5. Cores da luz e do objeto. Efeito aditivo e subtrativo de cores das luzes. A percepção das cores por adição ocorre quando a fonte é emissora de luz. É consequência dos efeitos neurais provocados pelos diferentes comprimentos de onda das luzes. A tela dos instrumentos luminosos é composta de grânulos que emitem luzes de cores vermelha, verde e azul. Dependendo da intensidade de cada uma, produz a sensação de cores diferentes. Portanto, quando se faz um trabalho gráfico na tela de computador, usam-se cores de luzes com propriedade aditiva das cores. O efeito subtrativo ocorre em superfícies sem luz própria, que refletem luzes de outras fontes. As cores dessa superfície sem luz própria resultam de um processo de absorção e reflexão seletiva dos diferentes comprimentos de onda incidente.
Portanto, a cor que enxergamos é aquela que foi refletida pelo objeto, ou seja, aquilo que resultou da subtração feita pelo próprio objeto. Cores primárias, secundárias e terciárias. As cores se classificam em primárias, secundárias e terciárias. As cores primárias são aquelas que não podem ser produzidas pela mistura de outras cores. Elas também não se anulam mutuamente. Inversamente, as misturas delas, em diferentes proporções, podem produzir quase todas as demais cores. As cores secundárias são aquelas obtidas pela mistura de duas cores primárias, enquanto as cores terciárias são obtidas pela mistura de cores primárias e secundárias. Tópico 6. Caracterização das cores. Característica básica das cores. As cores que percebemos podem ser caracterizadas por 3 variáveis básicas: matriz, tom ou gama. É a característica que vulgarmente chamamos de cor. Ela é caracterizada pelo comprimento de onda dominante na luz refletida, dentro do aspecto visível. Claridade, luminância ou valor. A claridade depende da capacidade de uma superfície em refletir a luz branca. É a característica da cor que classificamos como clara ou escura. Saturação. Saturação é a característica da cor que descrevemos como pureza. Uma cor saturada ou pura é cromatizada, ou seja, é composta de um único comprimento de onda. Cone das cores e círculo das cores. Pode-se fazer uma representação espacial dessas variáveis, matiz, claridade e saturação, colocando-se em 2 cones justapostos pela base, chamado de cone das cores. A claridade varia no sentido do eixo, de baixo, que é o preto, para cima, que é o branco. A matiz no círculo central e a saturação no raio desse círculo. No centro fica a cor cinza, que é a mistura de todas as cores insaturadas, entre a preta e a branca. Todas as demais cores estariam contidas dentro desse volume. O círculo de cores está na interseção dos 2 cones de cores. Ele faz representação visual dos diferentes comprimentos de ondas, ou matizes, de acordo com sua relação monocromática. Pode-se construir um círculo posicionando-se as 3 cores primárias da luz, vermelha, azul e verde, e a mistura entre elas produz as cores secundárias e terciárias. O círculo apresenta 9 cores entre as 3 primárias. Sistema de cores e sistema Mussel de cores. Sistema de cores. A geração de cores no computador, visando posterior reprodução impressa, requer cuidados especiais, porque significa passar um sistema para o outro e podem ocorrer diferenças. O que se vê na tela não é necessariamente o que será obtido na impressão, já que os sistemas são diferentes. Assim, a transposição de um sistema aditivo para o subtrativo pode gerar ruídos. Um computador pode gerar 16 milhões de cores no sistema RBG, mas apenas uma pequena parcela delas pode ser reproduzida no sistema CMYK. Sistema Mussel de cores. O sistema Mussel de cores resulta da combinação das 3 características, matiz, claridade e saturação, de modo que 2 cores adjacentes na amostra sejam representadas por igual diferença na percepção. Esse sistema forma um espaço tridimensional que, para aplicações na prática, foi reduzido a 100 pranchas, representando 100 diferentes matizes. Tópico 7. Legibilidade das cores. A característica mais importante dos dispositivos visuais é a legibilidade, que é a correta identificação da informação que se pretende transmitir. Ela depende de vários fatores, como a visibilidade, formato e proporção das letras, combinação de cores e outros. Cores ativas e passivas.
O círculo de cores pode ser dividido em faixas de cores que são visualmente ativas ou passivas. As cores ativas parecem avançar quando colocadas juntos das cores passivas, e as passivas parecem recuar quando colocadas contra as cores ativas. As cores ativas, que avançam, geralmente são aquelas mais quentes, saturadas e mais claras. As cores passivas, que parecem recuar, são as frias, com baixa saturação e mais escuras. Visibilidade das cores. A cor atrai a atenção e prende a visão, de acordo com seu grau de visibilidade. Essa visibilidade depende grandemente do contraste e da pureza das cores. De modo geral, todas as cores tornam-se mais visíveis quando se contrastam com as suas complementares, desde que estas últimas sejam suavizadas ou escurecidas. Por exemplo, o amarelo é uma cor de grande visibilidade e torna-se ainda mais visível quando tem no fundo a sua cor complementar, a azul. Porém, um par de cores complementares, uma ao lado da outra, pode se tornar desagradável e devem ser separadas por uma faixa de cor neutra. Adaptação dos daltônicos. As pessoas daltônicas desenvolvem certas estratégias compensadoras. Cada pessoa desenvolve um padrão próprio para compensar a sua deficiência, dependendo do tipo e do grau de daltonismo. Alguns estudos concluíram que elas têm maior sensibilidade à claridade das cores e, portanto, ao contraste quando comparadas com as pessoas de visão normal. Os daltônicos também têm maior capacidade de percepção de texturas e formas, visualizar a imagem em 3 dimensões e melhorar a capacidade da visão noturna. Tópico 8. Aplicações das cores. As aplicações das cores em projetos apresentam diversas vantagens em relação ao preto e branco, ou aqueles monocromáticos, porque podem portar maior número de informação. Entre outras, destacam-se as vantagens seguintes: acrescentar uma nova dimensão, classificar e agrupar as informações, chamar a atenção, diminuir o tempo de reação, reduzir erros de leitura e reduzir a monotonia. Cores nos ambientes. Cores no trabalho. Um planejamento adequado das cores no ambiente de trabalho tem produzido economia de até 30% no consumo de energia e aumentos na produtividade que chegam de 80% até 90%. Aplicam-se cores claras em grandes superfícies, com contrastes adequados para identificar os diversos objetos, associado a um planejamento da iluminação. Cores nas fábricas. O uso de cores nas fábricas deve ser cuidadosamente planejado, junto com a arquitetura do edifício e a iluminação, de modo que o conjunto seja harmônico. Esse planejamento deve incluir as cores das paredes, máquinas, equipamentos de transportes, utensílios e ferramentas individuais e vestuários profissionais. Nos pontos onde há necessidade de maior visibilidade, pode-se aumentar o contraste de cores e o nível da iluminação. Eventualmente, poderão ser utilizados 2 ou mais graus de luminosidade para criar um conjunto alegre e dinâmico. Nas fábricas, em geral, são recomendadas as seguintes combinações de cores, visando destacar as cores das máquinas e equipamentos. Para as paredes, são cinza claro, bege creme, ocre amarela fosca. Para as máquinas, verde clara, verde azulada clara, azul clara. Normas brasileiras. Existem diversas normas brasileiras que regulamentam o uso das cores, como a norma NBR 6503 de 1984, que fixa a termologia das cores. Porém, essa norma foi cancelada em 2015 por não ser utilizada mais pelo setor.
Outra norma é a NBR 7195, de 1995, que apresenta as recomendações para o uso das cores na segurança, com o objetivo de prevenir acidentes e advertir contra os riscos. Por último, tem a norma NBR 6493, de 1994, que padroniza o uso das cores nas tubulações para canalização de fluidos, material fragmentado e condutores elétricos. Recomendações gerais para o uso das cores. O uso adequado das cores facilita as comunicações, contribui para reduzir os erros e, consequentemente, aumenta a eficiência no trabalho. São apresentadas as seguintes recomendações para o uso adequado delas. Faça um planejamento das cores em todo o ambiente e objetos circunvizinhos. Considere a influência do sistema de iluminação. Considere que a visibilidade aumenta com o uso das cores complementares entre si, mas pode ser desagradável ao olhar, e elas devem estar separadas por uma faixa neutra. Considere que a legibilidade das cores pode ser influenciada pela luz, tamanho, forma, ângulo de visão e textura. Use cor preta sobre a branca para melhorar a legibilidade. Outras combinações interessantes são a verde-limão e vermelho sobre o branco. Nunca use o amarelo sobre o branco. Evite combinações da vermelha com azul marinho, que provocam vibrações. Aumente os tamanhos de letras e símbolos usados em ambientes de baixa iluminação. Evite usar código de cores em condições de pouca iluminação, porque não será possível discriminar as cores. Evite usar mais de 6 cores em um display. Evite misturar diferentes cores na mesma palavra, com diferentes graus de legibilidade. Evite colocar letreiros sobre fundos que variam de matizes e claridades, como fotos e paisagens coloridas. Evite usar cores como um código único, adotando-se informações redundantes, sempre que possível. Essa foi mais uma aula do nosso canal. Obrigada!